Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para a sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais. Fala, meus queridos! Chega pra cá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Esse que é o episódio de número 36. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado não, aqui à minha frente, meu irmão e agro-host Ismael Andrade. Simbora, maninho. Simbora. Bora pra mais uma. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo por aí? Esse episódio, eu e Douglas, nós vamos falar sobre os biomas do Brasil. E antes da gente começar a falar, né, meu irmão? Simbora, vamos falar um pouquinho sobre esse universo aí dos biomas brasileiros. Justamente. E quais são as interferências com o agro, como é que funciona essa dinâmica, o que são? Pois é, o Brasil possui 8.516.000 quilômetros quadrados de extensão territorial, dividida em 6 biomas, né? Isso é importante. Mas antes da gente adentrar nos biomas, o que é bioma, né? Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então a gente vê o país e o Brasil dividido de uma extensão territorial, extensão territorial gigante, né? E ao decorrer de milhares de anos aí, os diferentes temperatura, né, umidade aí foram criando micro cenários e cada um tem a sua particularidade. Processos de intemperização, né? Então foi muito bacana aqui esse conceito. Maravilha. Então são 6 biomas, né? O maior deles, o bioma Amazônia, 4,2 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar aqui vem o Cerrado, correspondendo aqui com 22% do tamanho do território, são 2 milhões de quilômetros quadrados. A gente vem aqui com Caatinga, terceiro, 844 mil quilômetros. O bioma Pampa, 176,5 mil quilômetros. E por último aqui, o bioma Pantanal, com 150 mil quilômetros quadrados de extensão. Ele que é o menor dos biomas brasileiros. Você falou Mata Atlântica aí já? Não, eu não falei Mata Atlântica. Mata Atlântica tem um dado em particular, né? Mata Atlântica muito grande, né? Corresponde ali todo o litoral ali, São Paulo, Rio de Janeiro, e ela foi desde lá da colonização europeia, colonização de Portugal, ela sofreu várias intempéries de influência humana, né? Degradação. Inicialmente ela tinha uma extensão de 1,1 milhões de quilômetros quadrados, hoje tem, segundo a Embrapa, 226 mil quilômetros ainda preservado em Mata Atlântica. Foi o lugar que mais aconteceu esse movimento de degradação. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e desce até um pouquinho do Paraná. Mas vamos falar aqui um pouquinho das características individuais de cada um dos biomas, depois a gente fala um pouquinho da agricultura, um pouquinho de como é que funciona esse movimento dentro de cada um deles. Então, o bioma Amazônia, né, como eu falei, ele é o maior bioma
E ele passa aqui a extensão dele por 9 países, né? Então, dentro do Brasil, ele está presente em praticamente 50% do nosso território, mas ele ainda participa a sua extensão em outros 8 países: Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Peru e Suriname. Então, ele ocupa aí 4,2 dentro do Brasil. Se a gente está lá com o Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, a gente tem praticamente metade, né, do movimento do território com o bioma Amazônia. Então, é um bioma que se caracteriza por um clima quente, né? Basicamente floresta amazônica, quente e úmido, representa a maior biodiversidade do mundo, produz uma imensa quantidade de água, em torno aí de 20% da disponibilidade mundial, falando do bioma, o potencial, né, das reservas naturais e tudo mais, né? Esse é um pouquinho do bioma Amazônia. Muito bom, você falou de 4,2 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, e nesses 8 países aí representam 2,7 milhões de quilômetros quadrados. O restante, né? O restante. Muito bom. Vamos falar aqui então sobre o bioma Mata Atlântica, né? Ele que apresenta um conjunto de formações florestais aí bastante diversificadas, né? Na grande parte da costa do Brasil, leste do Paraguai e Argentina, tá? O bioma Mata Atlântica, pessoal, ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro. Enquanto o Douglas falou que o bioma Amazônia ocupa 49%, né, praticamente quase 50%, o bioma Mata Atlântica ocupa 13% do território brasileiro. Apresenta na atualidade, né, uma agricultura madura, né, exportadora de tecnologias e com forte impacto, né, econômico, social e ambiental. Inclusive pela concentração do setor de serviços ligado à agricultura, que consequentemente tem um papel importante na urbanização do bioma. Então, a Mata Atlântica, o bioma, não está ligado diretamente ao cultivo, né? Mas sim ligado a serviços, né? Se a gente for pensar dessa forma aí, como uma cadeia, né? Maravilha. Diferente do bioma cerrado, né? Que está totalmente envolvido dentro do agro. Com a mão na massa em si, uma importância dentro da agricultura nacional gigantesca. O bioma cerrado, que ocupa aí 22% do território nacional, são 2 milhões de quilômetros quadrados, abrange os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí. Ele começa a subir lá, Rondônia, e aqui também o Distrito Federal. Muito bom. E, portanto, assim, a agricultura da Mata Atlântica não deve ser analisada somente do ponto de vista rural, mas deve considerar a movimentação do meio rural nas dimensões econômica, social e ambiental para o meio urbano. É importante a gente notar também que nesse bioma aí, o bioma que você falou que teve uma grande ocupação, né, urbana, sim, né, 56% da área urbana do Brasil está concentrada na Mata Atlântica. Por isso a explicação de ter sofrido nesse... Essa vegetação dele ter diminuído, né? E segundo a fonte do IBGE, o IBGE de 2018, esses 56% da área urbana representava em 2018 cerca de 110 milhões de pessoas. Maravilha. Voltando a falar um pouquinho do Cerrado, né? O Cerrado, ele tem uma importância enorme, gigantesca para todo o contexto nosso nacional, pensando na agricultura. O espaço territorial cerrado, né? Encontra-se nele as 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Então tem uma importância do ponto de vista de água também enorme. A bacia amazônica, a bacia do São Francisco e a bacia do Prata. Isso resulta num potencial enorme de toda a parte de fornecimento de água. Então a gente vê diversas regiões agronômicas irrigadas, né? Um movimento também intenso na agricultura irrigada. Então desperta aqui bastante interesse, né? Econômico, social, toda a parte política dentro do contexto brasileiro. Não tem dúvida nenhuma que o Cerrado foi a grande alavanca, né, agrícola do país. Pela questão geográfica, né? Uma área
não predominantemente plana, mas uma área que é possível. Exatamente. Que a mecanização foi possível, né? Exato. Em grande parte, né? A gente teve a grata satisfação de conversar com o ex-ministro Alisson Paulinelli. A gente conversou muito sobre o bioma cerrado e sobre tudo que ele construiu, né, junto com a equipe dele no desenvolvimento da agricultura. E basicamente, quando a gente falou dos programas de desenvolvimento dentro do Cerrado, a gente falou desse grande motor, né, que foi a virada. O Brasil deixou de ser importador de alimento para exportador de alimento devido à evolução e à agricultura moderna que o Cerrado propiciou que isso acontecesse. Essa né? Então, foi a Revolução Verde, né? Importantíssimo. Esse episódio, pessoal, você que tá aí curioso, né? Ficou curioso e ainda não viu, episódio de número 14 com Alisson Paulinelli, ele nos recebeu lá na sua casa, em Lagoa Santa. Foi um episódio inesquecível, foi né, meu irmão? maravilhoso, uma recepção fantástica e também um bate-papo. A gente achou que ia ser um bate-papo lá de 40 minutos, 1 hora, foi um bate-papo pra lá de hora e foi bastante rico não só de informação, né? De vida, né? Ele contou desde a fase de criança dele, adolescência, estudos. Passou a vida dele inteira, assim, como pra é que gente. ele começou a trabalhar, né? E Tem como uns é casos que foi a evolução, né, engraçados. dentro da vida profissional dele, né? Ele dentro da parte de educação, foi legal demais. Muito bom. Então não tem dúvida que o Cerrado é o grande protagonista do agro quando a gente analisa, depois a gente vai falar um pouquinho dos números aqui, mas em todas as culturas, em todos os movimentos de pecuária também, de criação de animal, enfim, o Cerrado tem. E a gente também tá aqui, a gente puxa o saco do Cerrado, que a gente tá aqui trabalhando nele aqui desde a nossa formação, então a gente é apaixonado por esse bioma aqui também. Com certeza. Vamos falar sobre o bioma Caatinga, né? Vai lá, manda boa. Caatinga ocupa cerca de 844 mil quilômetros quadrados, equivalente a 10% do território nacional. O Cerrado ocupa quantos por cento? 22%. 22%, né? 22%. Então a gente falou aí 49 com 13, 22 e 10%. Beleza, então Caatinga com 10%, sendo o único bioma exclusivamente brasileiro. Então os demais biomas, eles permeiam por outros países, né? Entende-se... Está o sertão nordestino. Justamente, estende-se por todo o estado do Ceará e mais da metade da Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, né? Ocupa quase metade do Alagoas e Sergipe, além de pequenas porções de Minas Gerais. Tem uma Caatinga em Minas Gerais e no Maranhão. Quando eu ouço falar agora de Caatinga, me vem na mente aqui o bioativo lá do cactus, né? Como é que ele chama? A bactéria, você fala, o Bacillus aryabhatae, né? Foi extraído da Caatinga brasileira. Inclusive, logo em breve a gente vai receber aqui, vai ter uma grata satisfação de receber o pesquisador da Embrapa que fez esses isolamentos. A gente vai falar um pouquinho sobre da parte técnica desse universo aí. Só faz um briefing aí do que é para o pessoal entender. A agricultura brasileira, ela vem evoluindo ao longo dos tempos, né? E a grande revolução dos últimos 20 anos foi a agricultura biológica, né? Então, descobriu-se... Na verdade, é trabalhado há diversos anos, mas agora a gente está vivendo um momento de bastante intensidade em todos os níveis industriais e de fato de evolução assim dessa tecnologia. Então, existem diversas indústrias, né, que investem nesse mercado, em pesquisa, desenvolvimento, e essa bactéria em específico foi uma bactéria que foi extraída de um cacto, que essa bactéria tinha o potencial de poder reter água. Basicamente, esse era o início de um grande aprendizado. Que ia resolver uma dor. A ideia sempre na agricultura, né? Exato. As bioprospecções, né, por parte dos pesquisadores é para identificar micro-organismo que possa ter uso na agricultura como um agente ou de controle e, nesse caso, um agente anti-estresse, né? Aí foi se evoluindo e tal. Isolou-se essa bactéria que age na planta como um termômetro ali de anti-estresse e também fornecendo para a planta esse movimento aí atua em diversas rotas dentro da planta, mas
o principal é o estresse hídrico, né? Mas depois nós vamos trazer gente para poder... nós estamos aqui enquanto leigos aqui nesse universo, vamos trazer gente especialista para nos auxiliar nesse, Com certeza. nesse movimento. Falamos então do Bacillus aryabhatae, a bactéria lá da Caatinga, né? Exatamente. E vamos dar continuidade aqui. O clima da Caatinga, né? É o semiárido, né? Caracterizado por temperaturas ao redor de 30 graus de média, né? Ô, lugar Aí quente! É quente. E sistemas de chuvas complexos, né? Bem irregulares. Apesar de todas as condições hídricas severas, né, na maior parte do bioma, é possível encontrar uma diversidade de ambientes definidos pela disponibilidade de água e fertilidade do solo, formando assim um mosaico de vegetações, né? O uso insustentável de seus solos e recursos naturais ao longo de centenas de anos associados à pobreza contribuíram para a degradação ambiental. Então, assim, a pecuária bovina é uma importante fonte de geração de riqueza na região, né? Exatamente. A bovina que a gente pensa não só do boi, da vaca, mas Tem diversas mas espécies, caprina, cabra, exato. justamente. Maravilha. Falar um pouquinho dos pampas aqui, dos pampas não, do bioma pampa. Deixa eu falar mais uma informação da Caatinga aqui, antes você passa pro Pampa. Agricultura de sequeiro, né? Se a gente for pensar aqui, 2 sistemas agrícolas se destacam na Caatinga, que é a agricultura irrigada e a agricultura de sequeiro. A de sequeiro é caracterizada pela ausência, né, técnicas de irrigação, que representa a maior parte do bioma. Já a irrigada, cerca de 250 mil hectares, né, concentrando a produção de frutas com elevados índices de produtividade e geração de renda. A agricultura irrigada vem representando bom desempenho, porém sua intensificação contribuirá para o agravamento da disputa hídrica e da heterogeneidade socioeconômica. Então, o estudo, né, para realmente viabilizar técnicas de irrigação, né, tecnologias que vão de encontro a esse tipo de agricultura, né, são importantes aí pensando no sistema socioeconômico aí da região, né? Exatamente, maravilha. Falar do bioma Pampa, o bioma Pampa ele tem uma extensão de 750 mil quilômetros quadrados. Essa extensão abrange 3 países, né? Brasil, Uruguai e Argentina. Dentro do Brasil, esse bioma ele tem uma representatividade de 176 mil quilômetros quadrados. Basicamente, a gente está falando do estado do Rio Grande do Sul. É um bioma que tem a sua particularidade, né? Tem 4 estações bastante definidas, um clima subtropical. Né? Basicamente, dentro do universo da agricultura, a gente tinha-se bastante predominância da pecuária extensiva, mas hoje já tem grandes avanços em cultivos de soja, arroz, diversas outras culturas. Mas se destaca aqui vegetações planícies e relevo suave, ondulado com solos rasos, pouco férteis, suscetíveis à erosão, recoberto por campos naturais, contendo mais de 450 espécies de gramíneas, 150 de leguminosas, plantas rasteiras e algumas árvores e arbustos próximos aos cursos da água. Esse é o bioma Pampa. Bom, vamos falar do Pantanal. Pantanal Mato Grossense. Pantanal, quem tá vendo a novela? A novela Pantanal, eu não tô assistindo não, mas é o que o pessoal tá comentando aí, né? Novela Pantanal. Vamos falar do bioma Pantanal, então. Pantanal... É o menor bioma brasileiro. Menorzinho, né? Com 250 mil quilômetros quadrados, altitudes inferiores a 100 metros. Olha pra você ver. É uma das maiores extensões alagadas contínuas do planeta. Está localizada no sul do Mato Grosso e noroeste do Mato Grosso do Sul, além do norte do Paraguai e leste da Bolívia. A área do bioma no Brasil é de 150 mil quilômetros quadrados. Essa extensão de 250 mil que você falou. Todo o bioma. Ela abrange Brasil, Paraguai e Bolívia. Justamente, leste da Bolívia. Sendo 65%, né, ele está no estado do Mato Grosso do Sul e 35% no Mato Grosso. A maior parte dos solos do Pantanal são solos arenosos, suportam pastagens nativas, né, utilizadas pelos herbívoros da região e pelo gado bovino, animais cuja presença é fundamental para o equilíbrio do bioma.
Que mais que nós podemos falar do Pantanal? Agricultura. Agricultura pantaneira é caracterizada por grandes propriedades, exploração de pecuária bovina extensiva, baixa integração dos produtores aos mercados e carência de assistência técnica. Maravilha. Né? A gente Então, está, para você que está nos acompanhando aí, a gente está falando sobre os biomas brasileiros. A gente fez uma pequena introdução aqui sobre o que é, quais são os biomas. A gente está usando aqui um material de apoio da Embrapa, que é bastante rico em todos os cenários. A gente está falando aqui um pouquinho das descrições, das características, né, de cada bioma. E a gente passou aqui pelos 6 biomas, falando um pouquinho do que compete de fato ao... E sempre que a gente fala de bioma, cerrado, assim, do cenário de... Me vem na cabeça a parte de preservação, a parte de reserva legal. E eu busquei a informação aqui para a gente falar um pouquinho sobre reserva legal, sobre área de reserva legal. A gente tem que entender um pouquinho antes disso, além dos biomas, um conceito de Amazônia Legal, que não tem a ver com o bioma Amazônia. Amazônia Legal, esse termo, né, Amazônia Legal, ele foi criado em 1953 e ele é uma divisão socioeconômica que tinha o intuito, lá na sua formação, de promover e valorizar o desenvolvimento da região amazônica brasileira. Então, para a gente falar sobre área de reserva legal, é importante a gente entender desse conceito, e se a gente pegar no mapa brasileiro, basicamente dividiu-se o Brasil em 2, e essa Amazônia Legal compreende, né, uma extensão dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e um pedaço do Maranhão. Então, a Amazônia Legal é esse espaço físico que compreende esses estados que eu citei agora. Por que é importante a gente entender isso? Porque o Código Florestal Brasileiro determina que a área de reserva legal, aí a gente vai entrar dentro da Amazônia Legal, que é esse território que eu mencionei. A legislação fala pra gente que o que é de vegetação de floresta dentro desse território tem que ser preservado em 80%. E o que é de vegetação de cerrado dentro desse território, preservado 35%. Então eu tinha a informação errônea de que no cerrado era 20% de reserva legal. Mas porque a gente, como estamos em Minas Gerais, dentro de Minas Gerais, que está fora da Amazônia Legal, é 20%. E a regra para as demais regiões do Brasil é essa. Então, recapitulando, tá dentro da Amazônia Legal? Tem 2 separações, sendo bem simples, tá, gente? Tem um monte de regrinha lá, que dentro da Amazônia Legal, que já foi desmatado lá em 1980, pode ser, não precisa ser dos 80%, pode ser 50%, mas depois você pesquisa lá mais com profundidade. Mas em linhas gerais, dentro da Amazônia Legal, o que é floresta tem que ser preservado em 80%, o que é as áreas, né, produtivas que estão dentro da mata floresta, 80%, e as áreas, as propriedades que estão dentro do cerrado, do bioma cerrado, dentro da Amazônia Legal, 35%. Fora a Amazônia Legal, as demais regiões, aí a gente vai enquadrar aqui a parte do cerrado que compete a Minas, e a gente vai descendo para o sul do Brasil, 20% de reserva legal. Só para também trazer essa informação numérica, meu irmão. Bacana. Deixa eu falar também sobre, você falou do Código Florestal, né? Isso aí tá dentro do código, né? Código Florestal, lei de número 12.651 de 2012, né? Foi exatamente essa, isso. A última atualização do nosso Código Florestal, né? O Código Florestal Brasileiro estabelece regras sobre como a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. O Código Florestal Brasileiro define as áreas que devem ser preservadas e quais regiões podem ser definidas para a exploração dos diversos tipos de produção rural. Desse modo, o Código Florestal se caracteriza como uma das principais formas de proteção da vegetação nativa do país. Possui como instrumentos de controle o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, né? Que foi bastante aí divulgado aí se eu não me engano, alguns anos atrás. 6 anos atrás. E eu lembro de divulgação em massa, em rádios, televisão, para toda a propriedade fazer essa regularização aí, que nada mais é do que o governo ter informações
dessas propriedades. A parte ambiental da propriedade. E a gente conversou aquele dia com o Marcos da parte de seguros do agro, né? E ele a gente falando um pouquinho da parte financeira, a parte de bancos, a parte de financiamentos e como é que as coisas vão se juntando, né? E os bancos também solicitando essa documentação competente às legislações, competente à parte ambiental. Justamente. Possui, então, como instrumentos de controle, né, o CAR, também o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, e os programas de regularização ambiental. Só para contextualizar aí o Código Florestal brasileiro, né? Assim, a gente vive um cenário de bastante evolução na agricultura, né? Agricultura moderna, sempre que a gente fala de bioma, o que vem na cabeça é a parte de preservação, né? Quando a gente tenta linkar o cenário bioma e agro, né? E nós passamos, né, por um movimento enorme de modernização da agricultura, a parte de integrar todos os sistemas, lavoura-pecuária, floresta, entender, né, o melhoramento genético veio com uma força muito grande também para poder contribuir com toda essa questão ambiental, manejo integrado de pragas, a parte de mecanização, enfim, são diversos cenários otimistas, diversos cenários de avanço da tecnologia na nossa agricultura, mas a gente também tem o outro lado, que são os desafios, né? Então, armazenamento de água, a gente vê um cenário de bastante investimento por parte dos agricultores em armazenamento de água, a gente vê uma preocupação gigantesca por questões tanto física quanto biológicas de solo, a gente vê a parte da biodiversidade, a parte da preservação, as práticas conservacionistas. Então a gente tem um mar de cenários otimistas e de fomento à atividade, tecnologia, mas por outra a gente ainda tem um monte de desafio também que compreende todas as questões ambientais, que os biomas que a gente tratou um pouco. Justamente, pensando nesses desafios, foi muito interessante aqui, o que nós encontramos, tá, até aqui eu tirei aqui, o Embrapa, o MAPA e a Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas, em 2020, fez um documento. Na verdade, esse documento ele foi gerado através de 6 encontros, 6 oficinas, que foram obtidas através de painéis com mais de 300 especialistas, né? Então, as oficinas foram realizadas em Brasília, né? Pensando aí, discutindo o Cerrado. Outra oficina, né? Encontro foi feito em Fortaleza, para discutir a Caatinga. Outro encontro lá em Manaus, para discutir sobre o bioma Amazônia. Outro encontro lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para discutir o Pantanal. Outro encontro lá em Campinas, para discutir sobre a Mata Atlântica. E outro encontro lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para discutir sobre o bioma Pampa, né? Então foi no período de março a junho de 2018, tá? Que foi feito todos esses encontros, e no ano de 2020 eles publicaram esse documento, um documento que está disponível na internet, né? Para ser baixado, para ser consultado, um documento muito bacana, que foram mais de 300 especialistas dos mais diversos segmentos, como pesquisadores da Embrapa, especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, agentes de assistência técnica pública e privada, profissionais de desenvolvimento de estados, professores de universidades, representantes de classe da agricultura e produtores rurais. Todos eles discutindo cada bioma brasileiro, pensando nos desafios, né, para a agricultura, pensando nos quesitos socioeconômico e ambiental, né? Eu achei muito bacana aqui essa ação que a Embrapa, o MAPA e a Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas fizeram. Muito bacana. Maravilha! Vamos falar da turma que nos apoia, maninho? Vamos falar dos nossos patrocinadores. Está conosco aqui a Baú, que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro. São especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando sempre a modernidade dos dias atuais com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú é referência em diversos mercados do exterior e também está presente no Brasil
nas mais nobres cafeterias do nosso território. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú? Ficou curioso? Posiciona o celular no QR Code, já coloca a câmera no QR Code, você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles. Um abraço a toda a família Baú que nos acompanha e que nos apoia aqui sempre. Um abraço. Muito bom, vamos falar da Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras, né? Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande protagonista do agro. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica para o aumento efetivo da produtividade, sem esquecer da rentabilidade, que é o mais importante, né, meu irmão? Maravilha. Atualmente a companhia está em franca expansão, já conta com 9 unidades, patrocínio, onde é a matriz. Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis e Ituverava, já passando a fronteira para o estado de São Paulo, agora também em Santa Juliana, com a fusão com a AgroSuporte. Para conhecer mais sobre o universo da Cultura Agromais, basta pesquisar nas redes sociais e por Cultura Agromais, ou também posicionar o celular no QR Code, você vai cair direto em comunicação com eles, direto nas redes sociais deles. Muito bom, SCL Agro. Novos tempos, novas soluções, Escala Nutrição Animal evoluiu para a SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Escala Nutrição Animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa empresa, conheça essa evolução acessando o QR Code que está aqui na sua tela ou acessando lá nas redes sociais. Maravilha, está conosco também para finalizar aqui como parceiro o nosso querido produtor, a Faelo Filmes. Alô, Faelo! Tamo junto, meu querido. A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão no mercado de Patos de Minas e região atuando há mais de 9 anos. São referência em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de lives. No agro também atuam com a captação de imagens por drone. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Faelo Filmes? Posiciona o celular no QR Code ou também pesquisa nas redes sociais aí que vai achar ele. Ou o homem que trabalha todo dia tem um casamento. Eu nunca vi. Abraço, Faelo. Muito bom. Você que é empresário e quer vincular sua marca, quer... Onde que tá a câmera? Tá aqui no meio. Você que é empresário, quer vincular sua marca junto conosco, também mande um recadinho para nós, já manda uma mensagem no direct aqui para a gente poder conversar. Já estamos traçando os novos rumos para 2023. Você que compactua assim conosco, né, desse universo de comunicação do agro, você que gosta do nosso trabalho, estamos 100% à disposição para a gente poder bater um papo sobre esse cenário. E para você também que é pessoa física, como é que você faz para ajudar o nosso projeto? Temos Maninho? aí o Clube Roots, né? O Clube Roots é para você que é pessoa física, né? CPF aí, que pensa, não, eu não tenho empresa, como é que eu vou fazer para ajudar esses dois meninos? Eu tô doido para ajudar esses meninos, como é que eu faço? Para ajudar. Pessoal, é muito simples. Tem esse QR Code que está aqui na tela, tá? Para você acessar com seu celular, você vai cair diretamente no aplicativo lá do PicPay. Lá você vai ter acesso a um cardápio de opções, né? A partir de R$ 9,00 por mês. R$ 9,00 por mês. Ajuda nós! Você já consegue contribuir financeiramente para que esse projeto aí tome grandes proporções e a gente leve ele para o Brasil e para o mundo inteiro, tá? Inclusive estamos precisando, viu? Estamos precisando do seu apoio para você que gosta da gente, para você que está gostando do que a gente está produzindo aqui, você que apoia o agro, que está gostando desses bate-papos semanais. A gente está construindo o Universo 2023, estúdio novo, um monte de cenário, um monte de coisa Parcerias novas. Parcerias novas, e precisamos de você, precisamos do seu apoio para poder estar junto conosco nessa aí para o ano 2023. Acelerarmos rumo a... Rumo a? Vai. Rumo ao Brasil inteiro conhecer nós. Isso aí. Ó, já aproveita aqui, ó, como é que é a sequência aí, Faela? Segue o canal, solta aí. Curta. Curta, compartilhe. Curta, se inscreva no canal e ative a notificação. O homem tá chique, o homem tá chique, bom demais. Pessoal, isso é muito importante para nós, essas simples ações, tá? Não esqueça de compartilhar também com todos os seus amigos aí, agro, pessoas da sua família, né? Enfim,
Compartilha a Pra gente que, aí, vamos- né? pra que que a gente, pra quem tá chegando de paraquedas aqui, pra que a gente criou o Roots, maninho? Qual foi o intuito de criar o Roots? Mas por que esses meninos tá pedindo apoio? O que esses meninos tá pedindo pra seguir? Por que você tá falando do agro? O que é a ideia do Roots, O Roots foi criado, né, pra gente realmente fazer mais sentido ao nosso propósito de vida, que é agregar para o agro, né? Eu e o Douglas somos agrônomos e a gente gosta muito da comunicação, a gente fez um network bacana na nossa região e a gente viu que a gente poderia agregar mais para o agro, né? Ser mais essa voz pro E a agro. comunicação é o que o agro precisa, né? O agro precisa muito de uma comunicação autêntica, uma comunicação relevante. Então, o nosso compromisso aqui vai de acordo com o nosso propósito de vida, tá? E semanalmente estamos aqui, todas as quartas-feiras, ao vivo, algumas vezes não, mas na maioria das vezes ao vivo, estamos aqui, sempre com temas relevantes, convidados especiais. Então, se você não sabia, fique aqui conosco. E cai pra dentro, Cai e pra vem junto dentro. com nós, vamos conversar aqui, vamos falar. Hoje a gente tá falando sobre os biomas, a gente já tá caminhando para um encerramento, a gente tá falando aqui um pouquinho sobre os biomas brasileiros, então a gente navegou aqui pelos 6 biomas, o que são, extensão, característica. Dentro do agro, eu queria trazer uma informação legal aqui sobre a representatividade, né? Se a gente analisar aqui a soja como a principal cultura do país, dentro do Cerrado, o Cerrado puxa a fila aqui com um pouco mais aqui de 16 milhões de hectares plantados. Depois a gente vem a Mata Atlântica com pouco mais de 10 milhões. A Amazônia tem 3 milhões e 600 mil hectares de soja. Pampa também tem um pouco. Pantanal um pouquinho. Caatinga bem pouco representativo, mas trazendo um pouquinho da importância, né? E se a gente olhar a área destinada também para os bovinos, né? A Amazônia tem uma área de 37 milhões de hectares aqui destinado bovino, Caatinga 4,7, Cerrado 56 milhões de hectares, Mata Atlântica 30 milhões de hectares, Pampa 7,2 e Pantanal 6,5. Muito bom, vale a pena a gente frisar aqui que os produtores rurais brasileiros, quando eu me refiro a produtores rurais brasileiros, são os produtores, né? Porque tem pessoas que pensam que são, mas não são, né? Quem são os produtores rurais brasileiros? É quem está preocupado com uma segurança alimentar, quem está preocupado com a sustentabilidade, quem está preocupado com a preservação, né, do seu bioma, enfim, está preocupado com as próximas gerações. Então, quando a gente fala de bioma, a gente pensa em várias coisas, né? E nós que estamos no agro, nós pensamos aí que o produtor brasileiro, ele reconhece a importância do bioma e a sua preservação, né, meu irmão? Maravilha, maravilha. Acho que é isso. A gente tá num marco dentro, a gente tá vivendo, né, um marco dentro do agronegócio, um marco dentro da agricultura moderna, e a gente tá aí com a população crescente, né? Quase 8 bilhões de pessoas no mundo, com a projeção de chegar a quase 10 em 2050. Então, nós, enquanto Brasil, e nós, enquanto toda a extensão produtora, temos cada um fazendo a sua parte, né? Temos uma responsabilidade enorme de contribuir na alimentação, não só do Brasil, mas na alimentação do mundo. Estima-se que o Brasil produz alimento para alimentar mais de quase 1 bilhão de pessoas, né? Então, 5 vezes o Brasil. Né, o Brasil. Então, é uma responsabilidade enorme. A gente já teve diversas declarações de órgãos internacionais sobre reconhecendo a importância do Brasil. Os desafios não param, os desafios são enormes, mas a gente tem, como diz um bom mineiro, a faca e o queijo na mão para poder fazer dessa grande oportunidade de alimentar o mundo também uma locomotiva econômica, uma locomotiva que agregue na balança comercial, não esquecendo nunca da parte social. Aqui nós estamos falando um pouco hoje sobre a parte ambiental do Brasil. Acho que esse é o caminho. Cada um na sua individualidade, entregando a sua energia. Nós aqui hoje, enquanto comunicadores, trazendo informação. O produtor lá na ponta dedicando o seu suor para produzir com maestria, né, em todos os conceitos de preservação, que você citou muito bem. E a gente agregar para um agro melhor a cada dia, né, maninho? Maravilha, esse mesmo. Só reforçando também que para os próximos 20 anos, o Brasil é o principal país para atender essa demanda crescente de alimentos, né? E a gente viu, o Cerrado foi
a grande evolução da agricultura moderna. Agora a gente já viu lá o Mapitobá como a nova fronteira agrícola do Brasil, né? Justamente. Então, o que não falta é oportunidade para o Brasil, né, cara, do ponto de vista de produção. Justamente. E eu não me recordo o dado aqui, mas o Brasil dobrou, eu não sei de que ano para qual ano, dobrou a capacidade, a área cultivada e multiplicou por quase 5 vezes a produção. Ou seja... eu lembro de você trazer esse dado para a gente. O Brasil, o brasileiro, o produtor, né, as empresas voltadas no segmento agro estão focadas realmente em tecnologias para a gente ter uma maior eficiência. Então, quando a gente pensa aí no aumento crescente da população e, consequentemente, alimentos, não quer dizer que o aumento de área, né? da área cultivada ela vai ser proporcional. Exato. Não. A tecnologia está aí, cada vez mais produzimos mais em uma menor área, né? Então isso é importante a gente frisar que o nosso compromisso enquanto Brasil, enquanto agro, é realmente eficiência para a gente atender as demandas do planeta, né, meu irmão? Se a gente entrar um pouquinho mais na profundidade, cultivo de milho há algumas décadas atrás era 50 sacos de milho, hoje a gente fala em 200. Soja da mesma maneira, 20, 30 sacos, hoje a gente fala em 80, 80, 100. Então, dentro de uma mesma área, e é importante falar isso, porque se a gente está falando que precisa aumentar a produção, às vezes de bate pronto, quem não tem essa... vai desmatar. Vai desmatar mais e tal. Na verdade, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de sementes, né? A gente está falando de defensivos agrícolas, a gente está áreas degradadas, né? A gente está falando, exato, de recuperação de área degradada. Recuperação de áreas degradadas. Maravilha, ficamos por aqui, maninho? Ficamos por aqui. Muito bom estar contigo mais uma vez. Tamo junto nesse tema que foi legal a gente debater e gerar esse conteúdo. Para você que nos acompanha, muito obrigado mais uma vez por estar junto aqui conosco. Tamo junto. Semana que vem a gente vai trazer um tema super legal. Semana que vem a gente vai falar sobre inglês. Vai ser legal. A gente vai falar sobre inglês no agro. A importância de um inglês no agro. Tamo junto. Fiquem bem. Abraço e até semana que vem. Um agro abraço. Fiquem com Deus.